Meu amor, se tu não vier na zona desse jeito, desse naipe, nem vem liso pra lá, meu amor. Nós gostamos dos caras do dinheiro. Clarinho que sim. Me diz, com essa skin, quem vai desconfiar que eu sou lisa? O negócio é a mídia. Se você fizer uma mídia boa, você pode estar podre de liso. Você paga de bom. É por isso que eu prefiro comprar look novo e ficar sem comer. Porque se eu me vestir feia, o povo vai notar. Mas a fome eu consigo esconder. Ela checou o celular pela 10ª vez em 1 hora. Não porque esperava uma mensagem de amor, esperava só uma resposta, qualquer resposta. E isso, sozinho, já diz alguma coisa sobre o tempo em que vivemos. Não é querendo atacar homem falando que homem não existe, mas em todos os lugares que você vai, todo mundo reclama que não tem homem. No momento tem sim alguma mudança, alguma coisa que está acontecendo, e eu acho que os homens vão ter que se adaptar, do mesmo jeito que as mulheres também vão ter que se adaptar a essa mudança, mas assim, espertos são os que percebem isso rápido e fazem alguma coisa sobre isso. Então, eu acho que a falta de homem tem muitos fatores que eu acho, tipo, do mundo recente, assim. Acho que também depois da pandemia parece que o mundo ficou muito mais feminino, que a energia, assim, das coisas é muito mais feminina, tanto de até as falas que as empresas colocam com as pessoas. Até, tipo, tudo hoje em dia é muito mais feminino, é mais convidativo, tudo uma experiência, é muito mais, talvez, assim, interior, talvez falando com você, assim, é uma coisa que até a linguagem das empresas, a gente vai analisar, ficou muito mais feminina. Então eu acho que o mundo ficou um pouco mais feminino e nunca teve muito preparo também de conversar com homens e falar sobre várias coisas, igual as mulheres fazem naturalmente. Os dados mostram uma queda real no número de relacionamentos sérios formados antes dos 30 anos. Não é coincidência, é consequência. E consequência de quê, exatamente? É o que ninguém quer admitir em voz alta. A resposta está espalhada em pequenos comportamentos do dia a dia. Então, os homens estão ficando em extinção, meu irmão. Extinção, tá ligado? Assim, os caras estão cada vez pior, mano. E assim, os que vêm, meu amor, quer que você pague as coisas, então bonito. Aí você já faz cabelo, maquiagem, unha, cílios, e ainda vem um dondoco. Faça meu favor, entendeu? Eu sou da época antiga mesmo. Não sou acostumada com esse tipo de cara, não, entendeu? Fui acostumada com outro certo tipo de cara, mano. Dando minha indignação pra vocês, porque, gente, cadê os homens? Tipo, hoje em dia os caras estão com preguiça de pegar mulher, cara. Isso, eles acham que, tipo, curtida é um flerte. Porra, tá de sacanagem. Gente, ai, por isso que as mulheres estão se revoltando e virando tudo sapatão. Aí a macho, tipo, sou 1001 resolver as coisas. Você é um cara feminado? Pariu, meu irmão, eu me estresso de 1000 a 100. De 1000 a 100. Homem é homem. Você tem que ter papel de homem, meu irmão. Você não é a donzela que você vai esperar pra chegar o buquê de flores na tua casa, porra. Tem vários caras que falam merda pra caralho na porra da internet. Entendeu? De várias mulheres. Agora pra abrir homem, pra fazer assim, pô, vamos jantar. Aí, gatinha, tô mandando uma flor aí pra você. Tipo assim, mano, vocês estão preferindo dar mais do que dar, tipo assim. Gente, minha mente é poucas. Poucas. Ai, gente, esse iluminador é tudo babado. Esse iluminador é lindo, comprem. Meninas, ele é tudo. Enfim, vidas. Só falando minha indignação mesmo. Mas, entendeu? É isso. Talvez o problema nunca tenha sido os homens sumiram. Talvez o problema seja que ninguém mais ensina um homem a ficar. Ficar exige algo que a geração atual quase não pratica: desconforto. E ninguém quer se sentir desconfortável por muito tempo. Abandone a ideia de que as mulheres hoje em dia querem construir algo com você. Elas já querem tudo pronto. Elas fazem academia, se maqueiam, se produzem, se acham bonitas e essa beleza elas acham que é suficiente para ser merecedora de tudo que você conquistou. Elas não se interessam pelas dificuldades, nem pelos sacrifícios e pelos processos que você já teve que passar. Elas se importam que você está subindo no pódio para pegar o prêmio e elas estão lá para pegar o prêmio junto com você. Hoje as mulheres querem status, conforto e dinheiro. Não que isso seja errado elas quererem, nós também, homens, queremos. Porém, a forma de conquistar isso é que não está correta. O homem, se ele quiser status, conforto e dinheiro, ele tem que trabalhar e ir atrás e conseguir.
A mulher deveria estar do lado desse homem para conquistar, não já pronta para pegar o prêmio pronto. Mas cuidado, algumas fingem ser parceiras e são muito boas nisso. Finge que estão do seu lado, mas se você perder tudo, ela não fica um dia. Ainda existe hoje muitas mulheres de valores. E para você reconhecer, existe um livro chamado A Mulher Certa Ainda Existe. Tem o link na bio. Clique lá e garanta o seu. Existe um tipo de solidão que não tem nada a ver com estar sozinho. É a solidão de estar acompanhado e mesmo assim invisível. Muita gente vive isso todos os dias sem saber nomear. Talvez você já tenha sentido isso e nunca tenha parado para pensar no porquê. E aqui estão os homens de Caruaru. Eu moro em Caruaru e aqui tá tendo São João, que é considerado o maior e melhor São João do mundo. Eu vi esse post aqui, gente, sobre as outras cidades do Brasil eu não sei, mas sobre a minha eu posso falar. Tá escasso. O que eu mais tô vendo e ouvindo nesse São João são as mulheres reclamarem da falta de homem. Os homens não chamam pra dançar, não chega nas mulheres. Quando chega é um assunto pior que o outro. De todas elas eu só escuto a mesma coisa, só tem viado. Será? Não vou generalizar, mas assim, homens, vocês estão muito princesas. Ficam esperando que as mulheres vão até eles. Cavalheirismo eu não vou nem falar porque tá sendo ó. Eu queria saber de vocês, homens héteros, o que tá acontecendo com vocês? Por que vocês ficam esperando pelas mulheres? Por que vocês não chamam elas pra dançar? Por que vocês não vão conversar com elas? As mulheres de Caruaru são todas feias? Bonitas demais? É o quê? Por favor, me contem aqui nos comentários pra poder eu entender melhor. A geração que mais tem acesso a pessoas é a que mais relata se sentir sozinha. Isso não é contradição. É consequência direta de uma mudança que veio sem aviso. E essa mudança tem nome, tem causa e tem solução. Mas para entender a solução, primeiro precisamos entender o que quebrou. Lembra quando você que está aí do outro lado, era apaixonada por um piabão? Vem cá, cão! Não acabou não! Você lembra? Dividir a conta. Nossa, que vergonha! É o cão! Motel também? Ai, meu Deus. Ainda bem que é passado, né? Mas você lembra? Não, vem cá, vem cá, vem cá! E quando ele ia pra sua casa, né? Não levava nada! Nada! Nem um cantina das trevas, nem o sangue de boar, nem esses vinhozinhos barato, pergolão. Não levava nada. E você, sua paçoca, sua mandioca, ainda recebia com um sorriso largo esse calça caída. Ai, que tristeza, hein? Há uma cena que se repete com pequenas variações em praticamente toda cidade grande do mundo. Uma mulher senta numa mesa de bar, ou numa cadeira de terapia, ou numa ligação de vídeo com a melhor amiga, e diz a mesma frase com palavras diferentes. Eu não entendo mais os homens. Não é raiva, é confusão genuína. É a sensação de estar tentando decifrar um código que mudou de regras sem avisar ninguém. E do outro lado dessa equação, existe outro tipo de cena igualmente repetida. Um homem, sozinho no quarto, rolando a tela do celular às 2 da manhã, sentindo uma mistura estranha de tédio e vazio que ele não sabe nomear. Ele não está infeliz de um jeito dramático, está apenas ausente da própria vida. E é justamente essa ausência que está sendo sentida do outro lado, por mulheres que esperam presença e recebem silêncio. Esse vídeo não é sobre apontar culpados, é sobre entender um fenômeno que está acontecendo em escala global, silenciosamente, dentro de milhões de relações, de encontros que nunca viram segundo encontro, de conversas que morrem depois de 3 dias de mensagens animadas. Algo mudou na forma como os homens se posicionam diante do amor, do compromisso, da presença. E para entender isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Se os homens sumissem da face da terra, você acha que os homens fariam falta ou as mulheres conseguiriam viver sozinhas tranquilamente? Conseguiria. Não, eu acho que Lógico que conseguiria. falta. Não, ali fazeria falta. Estamos numa disputa aqui agora, ao vivo. Lógico, Lívia. Lógico que não, mulher independente. Não, é independente, mas aqui, a mulher vai conseguir construir prédio, subir, mexer em poste de luz, igual CEMIG, esses bagulhos, você vai conseguir? Eu acho que não. Consegue, ó. Não. Mulher independente, Rafael. É um trabalho mais
mais braçal. Eu acho que fazeria falta. Pra você, não faria falta. Não. Por qual motivo? Mulher independente, ela consegue fazer tudo o que quiser. Então pra você não faz falta que a mulher tenha a sua independência e consegue... Fazer tudo. E pra você, já o homem faria falta. Fazeria falta, mas igual, dependente se o homem tiver, né, na sociedade, a mulher pode ser independente. Vai de cada um. Faz falta, mas não quer dizer que sem o homem a mulher não tem a sua independência. Isso aí é a base, no caso, né? Oi, gatinhas. No vídeo de hoje eu vim falar com vocês sobre o curioso caso do homem que some para de falar com você, dizendo e alegando que começou a gostar de você. Se em algum momento da sua vida aconteceu isso com você, saiba que na verdade ele estava sempre falando a verdade e que homem é exatamente dessa forma quando começa a gostar de alguém. E aí, sabe o que acontece, gente? Parece que é mentira quando eles estão falando isso, que decidi me afastar de você porque eu tô começando a gostar de você e eu não quero começar a gostar de ninguém, eu não quero me apegar em ninguém, eu não quero namorar com ninguém. Ele tá falando a verdade. Porque pensa, alguém que você tá se apegando, eles realmente podem até gostar de você, só que eles não querem namorar com você. Homem, principalmente na adolescência agora, eles querem viver a vida deles. Então, qualquer mulher que aparecer e desenvolver um sentimento neles, o que eles não estavam esperando, eles vão sumir, achando que aquilo vai anular o sentimento deles. E aí, eles vão voltar. Em algum momento, eles vão mandar mensagem falando que tá com saudade de você. E aí, você vai fazer o quê? Você vai ceder. Por quê? Porque você é uma trouxa. E aí, sabe o que ele vai fazer? Ele vai ter você de volta. Vai pedir desculpa por ter sumido. Vai falar um monte de coisa. Ai, mas eu não consegui parar de gostar de você. Eu achei que me afastando de você, eu ia parar de gostar de você. E sabe o que acontece? Você vai acabar cedendo. E aí, homem gosta de mulher difícil. Mulher que tá nem aí pra ele. Você vai acabar cedendo. Você vai acabar aceitando essas desculpas, mesmo sabendo que ele pode fazer novamente. E ele vai fazer. Sabe por que ele vai fazer? Porque ele vai, só de você ter aceitado as desculpas, de ter voltado a falar com ele, enfim, ele vai entender que ele tem você. Então, a qualquer momento, se ele quiser voltar pra sua vida, ele consegue. E aí, já era tudo pra você. Porque se você deixa alguém achando que tem você, já era. Então, assim, vamos parar de ser trouxa, vamos parar de aceitar qualquer coisa. E é isso, meninas. Pense em como a infância e a adolescência mudaram nas últimas 2 décadas. Antes, desconforto social era inevitável. Você tinha que pedir o número de alguém pessoalmente, encarar um não na cara, sentia vergonha de ser rejeitado na frente dos amigos. Isso doía, mas também ensinava algo valioso, a tolerar o desconforto e seguir em frente mesmo assim. Hoje, esse tipo de desconforto pode ser simplesmente evitado. Existe sempre uma tela entre a pessoa e a rejeição. Existe sempre uma forma de sumir sem explicação, de ignorar uma mensagem, de trocar de aplicativo quando a conversa começa a exigir vulnerabilidade real. E o cérebro humano, sendo eficiente como é, aprende rápido. Por que enfrentar o desconforto de uma conversa difícil se existe sempre uma saída mais fácil? O problema é que relacionamento sério, do tipo que dura, do tipo que sustenta uma família, uma rotina, uma vida inteira, esse tipo de relacionamento é construído justamente nos momentos de desconforto. É na hora da discussão difícil, da conversa sobre dinheiro, da crise inesperada, que 2 adultos decidem, repetidamente, ficar. E se uma geança inteira foi treinada a evitar desconforto a qualquer custo, faz sentido que ficar tenha se tornado uma habilidade rara. Se os homens desaparecessem da Terra, as mulheres dariam conta? Daria. Homem não faz diferença. Você acha que as mulheres dariam conta se os homens desaparecessem? Com certeza. Eu acho que não ia... Como que ter filhos? Multiplicar. Não, mas não liga pra isso não, pô. Sério? Você gosta de homem ou de mulher? Homem. E você? Homem. Mesmo gostando de homem, vocês namorariam alguém do sexo oposto? É a mesma coisa. Namoraria, uai. Não. Você não namoraria ninguém do sexo oposto?
Eu gosto. Não, sim! Qual a porcentagem de homens ruins? 100%. E a porcentagem de mulheres ruins? 0%. Isso aí. Nós expressa pra caramba. Qual a porcentagem de homens ruins? 50%. E a porcentagem de mulheres ruins? 50% também. É, tudo 50%? Tem umas filha da puta que pega talarica. Verdade, amiga. Por décadas existia um roteiro claro para os homens: prover, proteger, decidir, liderar. Esse roteiro tinha problemas sérios, é verdade. Ele sufocava emoções, criava homens incapazes de pedir ajuda, gerava silêncios que machucavam tanto quanto qualquer briga. Mas ele também dava uma coisa que muitos homens hoje não têm mais: um senso claro de função, de propósito dentro da relação. Quando esse roteiro começou a ser questionado, com razão, em nome da igualdade e da saúde emocional, muitos homens não receberam um roteiro novo para substituir o antigo. Eles só receberam a informação de que o antigo estava errado. E ficaram ali, no meio do caminho, sem saber exatamente o que se espera deles agora. Ser forte é tóxico? Ser sensível é fraco? Tomar a iniciativa é invasivo? Não tomar iniciativa é covardia? A confusão é real e ela paralisa. Um homem confuso sobre seu papel tende a fazer uma coisa: recuar. Não por maldade, mas por autopreservação emocional. É mais seguro não se posicionar do que se posicionar errado e ser julgado por isso. E é exatamente esse recuo que as mulheres estão sentindo como ausência, como sumiço, como um vazio onde antes existia presença. Existe outro fator, talvez ainda mais silencioso que os anteriores: a sensação de que sempre existe outra opção a um deslizar de dedo de distância. Quando você pode, teoricamente, conhecer dezenas de pessoas novas por semana através de um aplicativo, o cérebro entra num estado estranho de avaliação permanente. Ninguém é a pessoa. Todo mundo é uma opção entre muitas. Até prova em contrário. Esse estado mental é exaustivo e também é covarde, no sentido mais humano da palavra. Porque escolher alguém de verdade significa fechar a porta para as outras possibilidades, pelo menos por um tempo, e fechar portas numa cultura que glorifica manter todas as opções abertas parece quase um erro estratégico. O resultado é uma geração inteira de pessoas, homens e mulheres, é importante dizer, presas num estado de semi-compromisso permanente, onde ninguém quer ser o primeiro a se entregar de verdade, porque entregar-se de verdade parece perigoso demais. Quando uma mulher diz que os homens sumiram, ela raramente está falando sobre a ausência literal de homens solteiros disponíveis. Ela está falando sobre a ausência de intenção clara, sobre mensagens que chegam sem propósito, sobre encontros que acontecem sem direção, sobre meses de convivência sem nunca uma conversa sobre o que aquilo de fato significa. Essa ambiguidade constante tem um custo psicológico real. O ser humano busca, naturalmente, previsibilidade nas relações importantes da vida. Não é sobre controlar o outro, é sobre ter segurança suficiente para se permitir vulnerabilidade. E quando essa segurança nunca chega, porque o outro lado nunca se posiciona, a mente entra num estado de alerta permanente, de hipervigilância emocional que cansa, que esgota, que eventualmente leva ao que muitas mulheres descrevem hoje como um colapso silencioso. A sensação de estar exausta de tentar entender pessoas que parecem nunca se comprometer com nada. E aqui está o ponto importante. Isso não é fraqueza feminina, nem é maldade masculina. É o resultado natural de uma cultura inteira que perdeu a habilidade de se posicionar com clareza de qualquer dos dois lados. Existe um detalhe curioso nessa história que poucos param para perceber. Os homens também estão sofrendo com isso, talvez até mais do que demonstram. Estudos recentes sobre saúde mental masculina mostram índices crescentes de isolamento social entre homens jovens, mesmo entre aqueles que aparentam ter vida social ativa nas redes. Ter seguidores não é o mesmo que ter conexão. Ter matches não é o mesmo que ter intimidade. Muitos homens relatam, quando finalmente se abrem sobre o assunto, uma sensação parecida com a das mulheres, a de estar cercado de gente e ainda assim
profundamente só. A diferença é que homens, historicamente, foram menos treinados a verbalizar essa solidão. Então ela parece disfarçada de outras coisas, de distração excessiva, de evitação de conversas sérias, de um desinteresse aparente que, na verdade, é só medo de não saber lidar com aquilo que sente. Quando você olha por esse ângulo, o sumiço masculino para de parecer um ataque às mulheres e passa a parecer o que realmente é, um sintoma coletivo de uma geração inteira que não sabe mais como construir intimidade real, de nenhum dos dois lados. Se esse vídeo fez sentido para você, se você se reconheceu em algum momento dessa narrativa, deixa nos comentários. Você acha que esse sumiço é mais sobre medo do desconforto ou mais sobre falta de exemplos claros de como se relacionar hoje em dia? Eu quero muito ler o que vocês pensam, porque é exatamente desse tipo de conversa que esse canal se alimenta. E se você quer continuar essa investigação sobre comportamento humano, relacionamentos modernos e tudo aquilo que está silenciosamente mudando a forma como nos conectamos, se inscreve no canal, deixa seu like e vem comigo para os próximos vídeos, porque essa conversa está só começando. E tem muito mais para entender sobre o que realmente está acontecendo entre nós